E aí galera do YouTube, aqui é o Márcio, canal Leiturando, e eu não sumi, tá gente? Eu apenas tirei umas pequenas férias aí, mas estou de volta, tá? Eu não parei com o canal. E esse então é o primeiro vídeo do ano de 2017. Então gente, feliz ano novo aí pra todos vocês. Muito obrigado por ter acompanhado o canal, né, desde sempre. Espero ver vocês todos aí neste novo ano, continuando a acompanhar o canal. Então eu desejo aí pra vocês muitas felicidades, muitas coisas boas, saúde, paz, alegria e muitas leituras. Então vamos lá, gente. Mas antes de começar, eu quero muito agradecer a Kátia do blog Capa Literária, porque esses dias atrás ela fez um post elegendo os canais literários favoritos dela, e um dos canais foi o meu. E eu fiquei muito feliz com isso. Muito obrigado, Kátia, pelo conhecimento. Eu vou deixar o link do blog dela aqui na descrição aqui do vídeo para vocês visitarem. É um blog que também fala sobre literatura, dá dicas de livros. Eu reparei que ela dá muitas dicas de livros de inglês para quem está iniciando as leituras da língua inglesa. Então, gente, essa é uma tag de 15 perguntas sobre as minhas leituras do ano de 2016. É uma tag muito parecida com a tag que eu fiz no ano passado, né, que era uma tag para as minhas leituras de 2015. Eu vou deixar um link aqui na descrição aqui do vídeo, tá? Não foi um ano que eu li muita coisa, tá? Foi um ano ruim de leituras para mim, mas em compensação eu consegui ler muitos calhamaços que estavam parados aí na minha estante, como Os Irmãos Karamazov, né, O Senhor dos Anéis, entre outros aí. Então vamos lá, gente. Bom, a primeira pergunta, para começar muito bem a tag, é: quais foram as suas 3 melhores leituras do ano de 2016? Gente, os 3 livros que eu vou mostrar agora não tem um ranking de primeiro, segundo e terceiro lugar, tá, gente? São simplesmente as minhas 3 melhores leituras. O primeiro livro que eu vou mostrar é Os Irmãos Karamazov, que vem nessa caixinha, que eu acho que eu nunca mostrei essa caixinha aqui pra vocês. É um livro incrível, uma das melhores leituras que eu fiz na vida. Vai contar a história de 3 irmãos, que são os irmãos Karamazov. Eles têm um pai meio louco que não bate bem da cabeça, que bebe demais. E no certo dia, esse pai desses irmãos, ele é assassinado. E o grande suspeito desse assassinato é um dos irmãos, que é o Dmitri. E ele é o primeiro suspeito porque todas as circunstâncias indicam, né, que foi ele que matou o pai. Então ele é levado a julgamento por conta disso. E gente, a parte do julgamento do livro aqui é demais, é incrível. Pra quem gosta dessas partes, essas histórias que se passam em tribunais, né, é muito legal, gente, muito legal mesmo aqui no livro. E a gente não sabe se realmente o Dmitri matou o pai ou não. A gente fica na dúvida, porque o Dostoiévski, ele constrói o personagem tão bem que a gente mesmo fica na dúvida. E é um livro muito inteligente, além do Dostoiévski explorar toda a engenhosidade do crime, de como o crime foi arquitetado, ele também vai explorar, né, o inconsciente aqui dos suspeitos aqui do crime. É uma coisa muito fantástica, muito profundo, né? E fora aí que é um livro que vai falar sobre ética, sobre moral, sobre fé, sobre Deus. É um livro que vai explorar muito a fundo a psicologia dos personagens. Eu nunca vi um livro que explorasse tanto a mente dos personagens, que fosse tão no fundo da alma, né, dos personagens, como esse livro aqui. Uma das minhas melhores leituras da vida, e eu indico muito esse livro, tá, gente? Outro livro que eu li nesse ano também, que eu adorei, foi O Senhor dos Anéis. Está aqui o primeiro livro, né, A Sociedade do Anel, pra representar os 3. Gente, uma das minhas melhores leituras que eu fiz na vida. Eu me apeguei muito à história, tá? Eu já nem vou mais falar do livro, porque vocês já estão cansados de tanto eu falar aí do Senhor dos Anéis, e vocês já conhecem a história também, né? Bom, outro livro que eu quero dar uma atenção muito especial, gente, que é um livro que mexeu muito comigo neste ano, é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. É uma capa que eu não gosto, uma capa feia, tá, gente? Eu acho que esse livro não merecia essa capa. Eu gosto muito da edição mais antiga desse livro, da Nova Fronteira, que eu vou deixar a foto da capa aqui do livro. Este livro aqui vai contar a história de um rapaz, e o grande sonho desse rapaz é de se tornar um oficial, um forte. É um forte que fica no deserto dos Tártaros. Ele passa a vida toda esperando por esse grande momento, né, criando expectativas, achando que quando ele for para esse forte e assumir o posto, finalmente a vida dele vai começar, ele vai viver de verdade, ele vai ser feliz. E quando finalmente ele realiza esse grande sonho dele, ele vai para esse forte. Gente, o que eu vou falar agora não é spoiler, tá? Isso é bem no início do livro, é as primeiras páginas, tá? Então quando ele chega nesse forte, ele vê que não é muito bem assim como ele esperou a vida toda. E é um livro que traz uma mensagem muito forte. Não tem como você não se identificar aqui com o personagem, porque muita gente, inclusive eu também, a gente fica com essa mania de esperar sempre o nosso futuro, né? Que
quando chegar uma determinada época, finalmente a gente vai começar a ser feliz, né? Seja quando a gente terminar a faculdade, seja quando a gente conseguir aquele emprego, seja quando a gente casar. E nessa expectativa que a gente vai criando, de esperar tanto pelo futuro, a gente acaba esquecendo de aproveitar o nosso presente, de viver de verdade o presente agora. E é essa a grande mensagem que o livro traz. Então, gente, é um livro incrível, sim, fez eu pensar muito. E mesmo depois que eu terminei de ler este livro, até hoje, às vezes eu fico pensando neste livro. Eu acho que livros que fazem isso, livros que de vez em quando a gente fica pensando neles, mesmo que já faz algum tempo que a gente leu eles, eu acho que são livros muito fortes, são livros que a gente deve reler sempre na vida. Então esse é um dos livros que eu mais indico pra vocês, tá, gente? De coração. Eu tenho certeza que é um livro que vai fazer vocês se perguntarem se vocês não estão vivendo como esse personagem, se vocês estão criando expectativa no futuro e estão deixando de aproveitar o presente agora. Fiz um vídeo desse livro, tá, gente? Eu quero de coração mesmo que vocês assistam esse vídeo. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo, tá? E com esse livro aqui também eu já vou responder a segunda pergunta. Um livro que fez você refletir muito sobre a sua própria vida. Tá aqui, que é o livro que eu indico, tá, gente? Terceira pergunta. Um livro que te decepcionou em 2016? Pergunta difícil. Um livro que me decepcionou foi o Encontro Marcado do Fernando Sabino. Eu sei que tem muita gente que ama esse livro, mas eu vou tentar explicar por que não rolou comigo. Ele não funcionou exatamente comigo, mas é um livro que eu reconheço como um grande livro aí da literatura nacional. É um livro que vai contar a história da vida toda de um personagem chamado Marciano. O livro ele começa muito bem. Quando ele começa a contar as partes da adolescência, né, do jovem Marciano, né, do primeiro amor da vida dele, das aventuras dele com os amigos, né? Assim, gente, é muito legal, é muito interessante, tem um ritmo muito gostoso de leitura. Só que na segunda parte do livro, que vai falar sobre a vida adulta desse personagem, eu não vou dar muitos detalhes, tá, gente, para não dar spoiler. O que acontece é que a vida adulta desse personagem é uma vida meio decadente, né? Não é uma vida muito feliz e eu achei um pouco deprimente, sabe? É um livro que se arrastou, achei muito deprimente e eu não gosto muito de histórias que me deprimem demais. Porque existem livros, histórias tristes, mas que fazem a gente refletir, que fazem a gente pensar sobre a vida. Existem livros assim, só que esse livro aqui não me fez nem refletir, é só uma vida decadente, uma coisa assim muito existencialista, eu não sei explicar exatamente, então não rolou muito comigo, mas talvez com você possa rolar, pode ser um grande livro pra você. Então dá uma chance assim mesmo pro livro, tá, gente? Eu fiz um vídeo desse livro, vou deixar o link aqui na descrição aqui do vídeo, tá? 4. Um livro que te surpreendeu em 2016. Bom, gente, essa é a pergunta mais no sentido de um livro que eu achei que não ia ser muita grande coisa, mas acabou me surpreendendo muito. Vou mostrar agora pra vocês. E o livro foi o Livre, da Cheryl Strayed. Gente, eu fiquei com muito medo de comprar o livro na época. Eu lembro que eu achei que fosse... Eu fiquei com medo de ser uma história fraca, né? Tipo, mais uma daquelas histórias pra virar best-seller. Mas não, é um livro que me surpreendeu muito. Vai contar a história dessa mulher, né? Uma história real da Cheryl, que ela tava passando por muitos problemas na vida, com depressão, usando drogas, e ela resolve largar tudo e resolve fazer uma trilha gigantesca que corta toda a costa oeste dos Estados Unidos. É uma trilha muito perigosa que passa por diversas florestas, montanhas, e como ela estava nessa trilha sozinha, ela só podia contar com ela mesma. Ela aprendeu, na verdade, a confiar em si mesma, né? A confiar de que ela poderia sozinha enfrentar toda essa trilha. E ela, assim, a gente vê como isso fez muito bem pra ela e a gente consegue sentir isso. O livro consegue passar isso pra gente. Então, gente, foi um livro que eu achei incrível. É um livro que eu tenho vontade de reler. Inclusive, é um livro, assim, que você termina dá vontade de você fazer uma trilha, de fazer uma viagem. Quinta pergunta. Um livro que te fez rolar uma lágrima em 2016. Bom, e o livro foi o Ensina-me a Viver, desse autor aqui, Colin Higgins. Nem sei como é que se pronuncia o nome dele, até esqueci, mas enfim. Essa história aqui, gente, ela é muito conhecida pelo filme, né, que é um filme clássico aí do cinema, eu não sei se é da década de 60, 70, não, da década de 70, é um livro de 1971. Muita gente não sabe que o autor que escreveu o roteiro pro filme, né, que é o Colin Higgins, ele também publicou a história em livro. E é uma história linda, gente, fantástica.
muito tocante. Conta a história de um rapaz, de um jovem de 19 anos. Ele é um jovem que odeia a vida. A única coisa que ele pensa é dar um jeito de cometer um suicídio. E num certo dia ele acaba conhecendo uma senhora, uma velhinha, que totalmente ao contrário dele, ela quer viver, ela adora a vida. E acaba surgindo uma grande amizade entre os dois. E a vida dos dois se transformam com essa amizade. É uma história linda. O filme é muito legal também, tá? Eu indico os dois. Eu fiz um vídeo do livro do filme. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, gente. De coração também é outro livro que eu indico muito pra vocês, tá? Sexta pergunta, um livro de não ficção. Então eu escolhi um livro que eu gostei muito. Também tá assim, entre uma das minhas melhores leituras do ano. Foi Os 7 Anos no Tibete, do Haran Shihara. Né? Até hoje não sei ainda como é que se pronuncia o nome desse autor. A história desse livro se passa na década de 40, um pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. E o Harish, né, ele era um alpinista que estava na Índia para escalar algumas montanhas lá no Himalaia. Só que aí estourou a Segunda Guerra Mundial e como a Índia na época ainda pertencia ao Império Britânico, né, todos os alemães que estavam na Índia foram presos, inclusive ele. Bom, e o Harish então resolveu escapar da cadeia. E a única rota que ele podia pegar com segurança para ir embora da Índia era atravessando o Himalaia, né, pelo Tibete. E é isso que ele vai narrar aqui no livro. E este livro então vai contar toda essa história dele fugindo da cadeia, dele atravessando o Himalaia e dele chegar no Tibete, que na época era um país independente, hoje, né, faz parte aí do território da China. E era um dos países mais isolados do mundo, era considerado o país proibido, não era qualquer pessoa que tinha autorização de chegar, de entrar no país. E ele nem quer saber disso, ele vai junto aí com outros amigos dele que conseguem fugir da cadeia também. E ele então chega até a capital do Tibete, que é Lhasa, que é uma cidade proibida, né? E lá ele vai viver durante 7 anos. É um livro incrível, para quem gosta de aventuras, né, de viagens, de exploração, né? E o livro vai contar sobre tudo sobre o povo tibetano, os palácios, os monastérios. É muito legal o livro, tá, gente? Indico mesmo. Próxima pergunta, gente. Uma adaptação para o cinema. Gente, só não vou mostrar O Senhor dos Anéis, que talvez seria a grande adaptação, né, do cinema, porque eu não assisti ainda os 2 filmes. Então, em vez de mostrar O Senhor dos Anéis, tá, porque eu não assisti ainda, eu vou mostrar O Regresso, do Michael Pang. Foi o filme aí que o Leonardo DiCaprio finalmente ganhou o Oscar de melhor ator. Este livro aqui se passa no finalzinho do século XVIII, vai contar a história de um homem que participava daquelas equipes que caçavam peles bem no interior dos Estados Unidos. E certo dia ele é gravemente ferido por um urso e os amigos dele, vendo que ele vai morrer, que não tinha jeito, meio que abandonam ele, né, no meio ali da floresta e vão embora. O que acontece é que esse homem ferido, esqueci o nome do personagem, tá, gente? Ele sobrevive e ele vai então atrás dos 2 rapazes que abandonaram ele pra se vingar. É uma história bem interessante, tá? Baseada aí numa história real, só que como o próprio autor do livro diz, né, ele modificou algumas coisas aí, né, ele acrescentou algumas coisas para deixar a história mais interessante. Já o filme tem uma história um pouco diferente do livro, então eles mudaram bastante coisas, só que o filme também ficou muito legal. Inclusive o final do filme é bem diferente do final do livro, só que é importante lembrar que o final do livro, gente, ele é mais próximo do que aconteceu realmente. Não é um dos meus livros favoritos assim do ano, tá? Mas valeu a leitura, deu pra se divertir, deu pra me entreter, e é isso. 8ª pergunta, um final que te surpreendeu muito. Esse foi fácil, tá, gente? Um final que eu não esperava foi o final do Senhor dos Anéis. Sabe aquele final do que acontece com o Hobbit? Então, aquele final, gente, me surpreendeu muito. Tanto que eu fiquei muito tempo depois pensando sobre aquele final, sobre o que aconteceu naquele final. Não entrou muito na minha cabeça, mas enfim, é um final que me surpreendeu. Eu não esperava um final assim. Próxima pergunta. A leitura mais difícil de 2016. Essa foi fácil, tá, gente? Foi a do livro Se o Viajante na Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Este livro aqui a gente vai contar a história de um rapaz que vai numa livraria comprar um livro do Ítalo Calvino para ler. Só que quando ele chega em casa, ele descobre que o livro está com problema, né? A história do livro se interrompe na página 30 e desse modo ele não consegue terminar a história. Ele volta então para a livraria para trocar de livro e ele descobre que o livro que ele trocou também está com defeito. Isso acontece sucessivamente aqui durante todo o livro. Todo livro que o personagem pega tem algum defeito e desse modo ele nunca consegue terminar a história que ele começou a ler. E é uma história meio surreal, ela tem essa pegada, porque parece que o personagem está preso num sonho, nessa tentativa de ele sempre tentar
consegui terminar o livro, a história que ele começou, mas nunca consegui. É uma leitura que me exigiu muito. Teve partes que eu tive que reler mais vezes para eu conseguir entender. E é isso, fica a dica aí, eu vou deixar um link do livro, do vídeo que eu fiz desse livro aqui na descrição, tá gente? Porque é um livro bem interessante. 10ª pergunta, uma personagem feminina. No ano passado a personagem feminina foi a Robin, né, do livro, né, da nova série da J.K. Rowling. Nesse ano também quase ela foi, né, a personagem feminina do ano, tá? Porque eu li o Vocação para o Mal, né, e ela tá incrível aqui também. Só que dessa vez eu vou eleger a personagem, eu não sei ainda, mas pronuncio o nome dela certo, que é aquela personagem do Senhor dos Anéis, a Elrond. Eu vou deixar a foto aqui dela aqui no vídeo para vocês verem quem é, já que vai que eu falei o nome da personagem errado. Eu achei ela fantástica. Aquela cena dela junto com aquele Hobbit Merry, derrotando o Rei Bruxo, o Rei dos Nazgûl, é uma cena épica, incrível, gente. Assim, eu fiquei encantado com aquela personagem. Que personagem fantástico. Então foi pra mim a personagem feminina do ano. E a próxima pergunta é o personagem masculino do ano. Então eu também escolhi outro personagem do Senhor dos Anéis, o Gandalf, né? Porque é um personagem incrível. Toda vez que ele aparece na história, a história fica interessante. É um personagem muito sábio. Eu gostaria muito de ouvir os conselhos dele pra minha vida. Enfim, eu não preciso nem falar muito dele, que vocês conhecem. Já é um personagem mais incrível, né? Gandalf, fantástico. Também eu gostei muito do Aragorn, né? Eu fiquei muito na dúvida entre o Gandalf e o Aragorn, né? Mas o Gandalf é um personagem favorito. Enfim. O vilão de 2016, gente. Fiquei em dúvida aí entre o Sauron, do Senhor dos Anéis. A gente tem também aquele personagem do livro O Regresso, que abandonou, né? O cara lá que foi atacado pelo urso. Mas esse ano eu vou escolher o Raskolnikov, né, do Crime e Castigo, porque é um personagem muito excêntrico, louco, né, e comete aquele crime odiondo, né, e é um personagem que difícil de entender ele também, tá, mas vai ser o vilão do ano, ok? Próxima pergunta, a 13ª pergunta. Um lugar que é cenário de uma história que você leu e que gostaria muito de conhecer. Londres, né, que é onde se passa aqui a história, né, do detetive Cormoran Strike, aí da série da J.K. Rowling. Talvez seria o lugar que eu mais gostaria de visitar, né. Tenho também o Tibete, né, dos 7 anos do Tibete, também parece ser muito interessante, assim, deve ser um lugar incrível, fantástico. Ainda mais eu que gosto de lugares, assim, de paisagens incríveis. Mas ainda antes eu gostaria de visitar Londres. Pergunta, uma aventura de um livro que você gostaria de viver. Bom, gente, também vai ser um livro que eu vou mostrar aqui de novo, que é uma aventura que eu gostaria de viver. Que é a mesma coisa que praticamente a Cheryl fez no livro, né? Eu tenho uma vontade de fazer uma trilha aqui no Brasil, né? O Brasil tem umas trilhas incríveis aí também. Se eu não me engano, na Chapada de Diamantina tem umas trilhas incríveis lá. Enfim, gente, eu tenho vontade de fazer uma aventura tipo igual ela fez, assim. Mas eu não tenho coragem de fazer uma trilha igual ela fez, né? Que é uma trilha mais perigosa, que é enorme. Mas que eu tenho vontade de fazer uma trilha pequena, eu tenho, tá? Então, essa aventura aqui, talvez eu gostaria de viver. E a 15ª pergunta, um livro que você não lerá de novo. Então, gente, essa pergunta, eu coloquei no sentido não de um livro que eu detestei e por isso eu não vou ler, mas um livro que eu li, mas que eu sei que eu não vou ler ele de novo, porque, sei lá, a história é legal, mas talvez não me conquistou tanto, enfim. E o livro que eu vou mostrar de novo é esse livro, que é O Regresso Novamente. Esse aqui, gente, é mais um daqueles tipos de livros que você lê, a história é legal, você se diverte, porém não é um livro que eu vou ler de novo, né? A história não, assim, sei lá, não me conquistou a ponto, não modificou a minha vida a ponto de querer reler o livro. É só mais uma história legal de aventura, mas não é um livro que eu vou ler de novo, entendeu? Não sei se vocês têm isso também. Enfim, é um livro que eu até vou passar pra frente aí, futuramente. Enfim, gente, essa foi a tag, tá? Foram 15 perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vocês também podem responder essa tag, tá? Sintam-se tagueados. Deixa o joinha pra ajudar. Até o próximo vídeo e tchau pra vocês.